Foi uma semana muito ocupada e na sexta estava a orar. Senhor, põe no meu coração aquilo que desejas que eu transmita no domingo. E começaram a aparecer vários pensamentos que acredito vindos de Deus, e estava precisamente em oração, e para mim é o mais fácil, é quando Deus começa-me a dizer tudo. Eu fico tão contente que vocês não imaginam-se, porque pessoas como eu que estou a pregar há quase 50 anos, não é por ser velha que eu comecei a pregar muito cedo, também já tenho alguma idade, mas comecei a pregar muito cedo. E às vezes a gente pergunta, o que é que vou pregar hoje? Mas sabe uma coisa, a Bíblia nunca está esgotada. E Deus nunca esgotou nada para nós. Mas para nós os pregadores nem sempre é fácil, confesso. Se calhar vocês pensam, pregador, aquilo é muito fácil. Não é verdade, irmãos. Há dias difíceis. Há dias que as ideias não vêm. Há momentos que queríamos que o Senhor nos falasse como muitas vezes fala, claríssimo. Ele às vezes não fala logo. Eu não mando em Deus, vocês não mandam em Deus. Mas estava preocupado e os pensamentos começaram a vir, e estava a orar e imediatamente comecei a escrever para não me esquecer, que esta cabeça já não fica com tudo, e comecei a escrever imediatamente no meu telemóvel, os pontinhos todos. E depois então fui dar-lhe o conteúdo, fui buscar versículos para apoiar essa ideia que Deus me estava a dar. E sabe, eu tenho uma preocupação que vem do alto, é ser igreja de Jesus Cristo. Vocês acreditem que eu tenho uma responsabilidade, eu, os meus colegas, cada um de nós, não apenas em dizer que somos igreja, mas nós temos que ser igreja de Jesus. Hoje há tanta gente que tem uma tabuleta lá fora dizendo de igreja. E vocês entram lá dentro e de igreja aquilo não tem nada. De igreja de Jesus não tem nada. Às vezes apenas está palavra, mas nem a palavra é usada, ou os versículos são usados numa pregação. Às vezes as práticas dessa igreja, inclusive, não têm nada a ver com a Bíblia. Isto é triste e lamentável, porque o verdadeiro fundador da igreja foi e é Jesus Cristo. E o fundador da igreja teve um cuidado muito especial, que foi deixar-nos a sua palavra. Ele não nos deixou a sua palavra de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele deixou-nos a sua palavra para ser usada, para ser vivida, para ser praticada, para ser estudada, para ser amada, para ser respeitada. E sabe, a verdadeira igreja, ela caracteriza-se por ser uma igreja da palavra. Ela não quer fazer coisas ao lado da palavra, mas centrada na palavra. Uma das coisas que eu sempre me pergunto é, isto que eu estou a fazer tem fundamento na palavra? Isto que eu estou a fazer glorifica a Deus? Isto que eu estou a fazer faz com que o Senhor seja conhecido? Isto que eu estou a fazer para Deus é, na verdade, para Deus ou é para mim? E nós, os líderes, temos uma responsabilidade tremenda. Nós hoje temos aí muitos pseudo-líderes, armados em pastores de pacote, que não são pastores. Alguns, inclusive, recebem a chamada de Deus não sei aonde, porque de Deus não é. Porque depois, através das palavras, dos frutos, daquilo que fazem, estão dizendo à sociedade, estão dizendo ao mundo, estão dizendo aos crentes que, afinal de contas, não vale a pena seguir Jesus. Porque quando eu e vocês nos dizemos discípulos de Jesus, ou é para ser ou é para não ser. O amém foi muito fraquinho. Se eu me considero discípulo de Jesus, eu tenho que ser mesmo discípulo de Jesus. Agora, a igreja está cheia de homens e mulheres imperfeitos. Se está aqui alguém que é perfeito, levanta a mão. Aí houve algum que ia levantar. Mas, não. Não há nenhum de nós que possa dizer eu sou perfeito. Então lembre-se, você também
pensa vir para a igreja porque na igreja somos perfeitos, está errado. Mas na igreja temos uma possibilidade de melhorar todos, de mudar todos e de ser como Jesus. Por isso Jesus fez um convite a todos nós. Aprendei da religião. Sim, não. Aprendei de mim, disse Jesus. E ele disse quem era. Sou manso e humilde de coração. E em mim, o que é que nós encontramos? A paz e o descanso para as nossas almas. E é tão bom viver em paz e em descanso, não é? Eu não gosto de viver em guerra. E neste momento, em vários países do mundo, há guerra. Mas a guerra pior até, às vezes, não é essa guerra. É a guerra da pessoa consigo própria. A guerra da pessoa com aqueles que estão à sua volta. Essa também mata. Essa também destrói. A outra é visível. A outra é invisível. Mas produz resultados negativos, uma e outra. É tão bom deitar-me em paz e levantar-me em paz. Há uma promessa na Bíblia. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes viver descansado e em segurança. E eu gostaria de cada um de nós que estamos aqui, cada noite, pudéssemos ter esta confiança. Ter paz. Há pessoas que não conseguem. A sua consciência não lhes permite. As suas atitudes não lhe permitem viver nesta paz e neste descanso. Cada igreja local, que é de Jesus, porque há igrejas que não são de Jesus. São igrejas pessoais. São igrejas que de Jesus têm muito pouco e têm muito dos homens. Claro que eu não vos vou dizer que aqui não há coisas de homens, há coisas de homens. O que vocês veem aqui não foi Jesus que pôs, não é? Estas lâmpadas, estes coisas para a acústica, para o som, porque estes painéis todos, vocês veem aqui muita coisa, metade disto é por causa da acústica, se não havia eco. Mas há uma coisa que aqui há, é a palavra de Deus. Há muitas coisas que aqui há. Primeiro, o Senhor desta igreja é Jesus Cristo. E todos nós somos apenas seus servos. Jesus é o centro. E todos nós continuamos a estar a aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Por isso não há lugar nem em mim, nem em vocês, para o orgulho, para a vaidade, para a autossuficiência. Se há uma coisa que todos nós temos que aprender é ser humildes. O amém podia ser melhor, mas não foi mauzinho todo. Todos nós necessitamos continuar a aprender com o Mestre Divino. E o Mestre Divino foi humilde. Hoje encontramos aí tanta gente. Uau! Eu sou! Tu não és nada. Se o Senhor fechar a torneira, nem pio dás. Nem respiração tens. Tu e eu não somos nada sem a graça de Deus. Então cada igreja local que é de Jesus Cristo tem um potencial muito grande. Temos um potencial em Cristo, todos nós. Quem é que aqui acredita que é a igreja? Eu sou igreja. Não sou a igreja, sou igreja. Os salvos, os nascidos de novo, somos igreja. E ainda estamos à espera do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ainda não veio. Breve virá. Acham que sim? O relógio está a marcar o tempo. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, tudo aquilo. E cada dia mais. Então, a igreja tem, por natureza, um grande potencial, porque ela é a igreja daquele que é dono, arquiteto, senhor da mesma. E em Cristo
nós somos não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Amém. Então, a igreja não depende de nenhum ser humano, não depende de nenhuma denominação, não depende de nenhuma religião, mas ela depende totalmente de Deus. Então, a igreja que depende da direção de Deus e do seu Espírito Santo, essa pode considerar-se igreja. Quem é que é a igreja? Eu sou igreja. Levanta a tua mão. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Então nós temos uma grande responsabilidade sobre a maneira como lidamos com a igreja, porque Deus confiou em nós. Deus confiou em nós. Porque é que há pessoas que nós somos capazes de entregar a chave da nossa casa e há pessoas que nunca entregaríamos a chave da nossa casa? Você entrega a chave da sua casa a um desconhecido? Você entrega a chave da sua casa a qualquer pessoa? Não. E já tem acontecido que confiamos e depois... Já aconteceu. Nunca aconteceu com vocês confiar e a coisa dar mal. Mas sabe uma coisa? Deus entregou-nos a nós esta responsabilidade de ser igreja. E ser igreja não é aquilo que... Não é brincar. Não é brincar. A igreja é de uma seriedade tão grande que tudo aquilo que nós fazemos merece ser sério. E sabe, uma das coisas que a mim às vezes me faz chorar, e digo-vos literalmente chorar, já tenho chorado, não tenho vergonha de dizer, é que quando eu vejo pessoas que dizem que são igreja e não são igreja. Igrejas que há por aí que só dão escândalos. Líderes que só dão escândalos. E eu digo, já tenho chorado muitas lágrimas, porque eu não consigo perceber como é que é possível alguém que diz que ama a Deus, alguém que diz que é cristão, alguém que diz que é um servo ou uma serva de Deus, consegue trazer escândalo sobre a igreja, ou até afastar-se da Bíblia, ensinando coisas erradas a pessoas a quem nós deveríamos ensinar coisas certas. Nós não estamos aqui para ensinar aquilo que nós pensamos, mas para ensinar aquilo que está na palavra de Deus. Eu posso ter muitas ideias e tenho, por isso sou idiota. Não é? Tenho muitas ideias, sou idiota. Mas vocês também têm muitas ideias. Para brincadeira. Mas não são as minhas ideias, irmãos. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. A Bíblia tem tudo aquilo que eu preciso saber e ensinar, irmãos. O mal é quando eu quero sair da Bíblia. O mal é quando eu quero que a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, as minhas ideias próprias sejam doutrina. E elas não são doutrina. A doutrina, o ensino. Porque também hoje há muita coisa da doutrina, como se a doutrina fosse um bicho-papão. Doutrina é ensino da palavra de Deus. Jesus ensinou doutrina, desculpem. Agora, claro que muitos também, inclusive, se metem com a teologia. A teologia pura significa o quê? Ciência de Deus. Se eu ensinar as coisas de Deus corretas à luz da Bíblia, está certo. O problema é quando eu quero ensinar a Bíblia à luz do meu pensamento, à luz do sistema mundano no qual todos nós vivemos e pretendemos que esse sistema seja introduzido no ensino da igreja e dirija a igreja, mas eu quero vos dizer que o único ensino autorizado por Deus é a sua palavra. E nós não temos o direito de fugir dela. Nós temos que centralizar o que pregamos, o que ensinamos na palavra do Senhor. Porquê? Porque o projeto da igreja foi delineado, foi desenhado por Ele e nenhum de nós tem o direito de alterar o seu projeto. Há um projeto cujo arquiteto é Deus. E você não tem o direito, eu não tenho o direito de alterar o projeto. Mas é que eu gostava que ali tivesse aquilo. Você gostava, mas Deus não quis assim. Você desejava, mas Deus não desejou. Então é um erro quando eu pretendo alterar o seu projeto.
E já tem acontecido que pessoas vão ter com o arquiteto e com o engenheiro trata certamente da estrutura e o arquiteto da beleza, e depois, se os dois não estiverem de acordo, vai ser um problema, porque às vezes, e desculpem os arquitetos que estão aqui, o arquiteto, se não estiver em consonância com o engenheiro, pode pensar, bem, eu não quero aqui a viga. E já tenho visto cada barbaridade, e no outro dia havia uma sequência de pilares para um edifício alto, e alguém diz, não, mas este pilar de baixo não pode estar aqui. E afastou o pilar 2 metros dos principais. Aquilo, qualquer dia vai haver problemas. Porque nós não podemos fazer as coisas porque pensamos que é mais bonito. Nós temos que fazer as coisas porque está escrito. Está escrito. E se está escrito, é para se fazer. Eu não posso alterar nem 1 milímetro. Há uma ideia muito boa que é o tabernáculo. Digam-me uma só coisa do tabernáculo que foi Moisés quem disse para fazer. Digam-me só uma. 0. Deus, até o pequeno cravo, preguinho, foi Deus que disse que tinha que ser assim. Já repararam? Já repararam? E era uma obra arquitetónica, era uma obra tremenda, claro, feita numa tenda, mas bonita. Mas, irmãos, nem uma só coisa do tabernáculo foi ideia do homem. Tudo foi de acordo com o projeto divino. E Moisés mandou executar, mandou fazer de acordo com esse projeto. Mas, inclusive as cores que estavam nos tecidos eram de acordo com o projeto divino. Cada preguinho, cada objeto, tudo tinha um alto significado. No fundo, tudo estava a apontar para o Senhor Jesus Cristo. Tudo. Então, como é que um homem pode alterar algo que Deus desenha? Como é que o homem pode alterar algo que é feito por aquele que conhece e sabe todas as coisas? Aquele que ainda não aconteceu e ele já sabe que vai acontecer. Irmãos, cuidado. Tenham cuidado. Hoje há muita gente que se diz igreja, mas de igreja não tem nada. Porque a igreja tem características próprias, únicas. E nós temos que ir à Bíblia para descobrir quais são as características dessa igreja. Então temos uma grande responsabilidade. Porque todo aquele que prescinde do fundamento, e só há um fundamento, o fundamento da igreja, e Paulo é claro em ensinar isso, é quem? Jesus Cristo, a pedra fundamental, a pedra principal. E nós, para sermos igreja, temos que edificar sobre o fundamento que já foi colocado por Deus e chama-se Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo, claro, pedra. Eu não posso fazer nada fora de. Por isso a Bíblia diz, cada um veja como edifica. Inclusive o tipo de materiais que nós utilizamos na construção, e que Paulo está a falar de coisas conhecidas da construção, mas Paulo está a referir-se a fundamentos bíblicos, espirituais, fundamentos claros, bons para o crescimento da sua igreja. Por isso Paulo é cuidadoso quando fala da igreja. E é interessante, eu li numa revista que especialmente os irmãos do Brasil conhecem, a revista Ultimato, um autor, pessoalmente não o conheço, Filipe Reis, disse assim: todo aquele que prescinde do fundamento e de edificar sobre esse mesmo fundamento, ou seja, de construir corretamente e com os melhores materiais, é nércio. Correto, correto. Porque o que ameaça o rebanho de Jesus Cristo não são leões ou ursos, mas a falsa religião, a doutrina incorreta e as práticas ímpias. Os que lideram precisam, em certos aspectos, estar à frente da sua congregação.
Os pastores não precisam ser académicos, mas precisam estar fundamentados na teologia bíblica. Eu não tenho que ser um doutorado para eu estar à frente da igreja, mas eu tenho que estar fundamentado na Bíblia Sagrada. Amém? Eu não posso prescindir de estar fundamentado nas Sagradas Escrituras. É por isso, irmãos, que nós encontramos pessoas hoje a ensinar, por exemplo, no púlpito, em vez de falar de um povo que se chamava Medos e Persas, então um dia foi dar um estudo bíblico que era o medo dos persas. E há tanta gente que hoje pega em versículos bíblicos e dá-lhe uma volta fantástica e faz da Bíblia dizer aquilo que ela não diz. Há muita gente, irmãos, que está a ouvir coisas todos os dias que não estão na Bíblia, mas que pensam que estão porque estão a ser ditas por pessoas que deveriam conhecer a Bíblia. Ora, se essas pessoas estão a pregar, a ensinar, não leem, não estudam, não se preparam, vão estar a ensinar baboseiras deste tipo. Como o outro, que o Senhor Jesus Cristo era músico. Era músico. Tocou o esquife. Jesus tocou o esquife. Então Jesus era músico. Sabe o que é um esquife? É um caixão. É uma palavra que hoje não se usa no português moderno. É a mesma coisa que caixão. Mas como lá na Bíblia Antiga está Jesus tocou o esquife, aquele homenzinho pensava que Jesus tocava um certo instrumento musical que se chamava esquife. E disso está o mundo cheio. Mas nós temos que fundamentar aquilo que pregamos e ensinamos nas Sagradas Escrituras. Agora eu vou ler um versículo, e um destes versículos já foi mencionado esta manhã na oração. 1 de Timóteo 3,15. Faz favor de ir à Bíblia. 1 de Timóteo 3,15. Eu vou usar 3 versículos que são muito importantes para fundamentar aquilo que eu estou a falar nesta manhã. Diz assim: para que, melhor dito, vamos ao contexto. Paulo está a falar a Timóteo, um jovem pastor, e Paulo está a dizer, para que, se eu tardar, ou seja, Paulo não estava ao pé de Timóteo, estava longe, e Paulo está, para que se eu tardar, fiques ciente, saibas, conheças, de como se deve proceder aonde? Então na casa de Deus há uma maneira de proceder. Vale tudo. Não vale tudo. Há uma maneira de proceder. Mas sabe, nós hoje vemos cada coisa de pessoas que não estão minimamente preocupadas na maneira como procedem na casa do Senhor e fora até da casa do Senhor, porque o crente tem uma maneira de proceder. Quem me diga a mim que o crente procede da mesma maneira que os ímpios, fundamente-me isso na palavra, não pode. Nós temos que ser diferentes, porque somos filhos da luz. E vivemos no mundo das trevas. Como tal, temos que iluminar no lugar onde estamos. Então diz assim, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder, aonde? Na casa de Deus. E o que é a casa? O que é a igreja? É a igreja do Deus vivo. Há aí tanta gente que tem um Deus morto. Mas o nosso ressuscitou. O nosso ressuscitou. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer, onde está a morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, aleluia. Ele ressuscitou de entre os mortos. É por isso que nesta manhã nós queremos recordar a morte do Senhor, aleluia. Participando do pão e do vinho, símbolos do seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Eu estou grato a Deus. E tu? Estás grato? Diz-lhe obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque morrestes na cruz do Calvário por mim, deste a tua vida por mim, para que hoje eu tenha vida e vida com abundância. Aleluia. E esta igreja é o quê? Coluna e baluarte ou firmeza da verdade. O que é uma coluna? Você sabe que os portugueses,
eram descobridores, foram conhecidos, fizeram muita maldade pelo mundo. Não fui eu, nem vocês, os antepassados, mas fizeram. Mas onde eles chegavam, punham sempre um baluarte. Vocês vão a vários países, em África existe, noutros países existe, punham um baluarte para dizer, nós estivemos aqui. Mas sabe, o melhor baluarte, sabes quem é? És tu. No lugar onde estás, mostrando aos outros que tu és uma filha, um filho de Deus, para que o mundo saiba que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Baluartes. Tu és um baluarte. Na tua casa, entre os teus vizinhos, na tua família, na tua aldeia, na tua vila, na tua cidade, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Tu tens que ser o quê? Um baluarte. Aí está um baluarte. É pequenino? Não importa. Não importa. Não está muito trabalhado? Não importa. Mas tu és um baluarte no lugar onde estás. É isto que Deus queira. Um testemunho. Um baluarte é um testemunho. E Deus quer que o meu testemunho no lugar onde eu esteja glorifique a Ele. Glorifica a Deus através da tua vida. E mais, coluna, baluarte da verdade. Qual foi outra palavra que alguns têm aí em vez de baluarte? Esteiro também. Há várias palavras. Firmeza. Irmãos, não é para... baluarte que anda assim dobrado e caiu já. Não, é para te manteres em pé. Deus quer te ter em pé. Nas tuas forças não vais conseguir. Eu também não. Mas no Senhor consegues. No Senhor é possível. Em nós mesmos não conseguimos. Em nós mesmos é impossível. Mas com a graça do Senhor é possível manter-nos em pé. Então nós podíamos... Aqui temos várias maneiras de proceder como igreja, correto? Temos maneira de proceder, maneira de estar diferente. Somos igreja do Deus vivo, não do Deus morto. E depois somos uma coluna e um baluarte da verdade. A verdade tem que estar sempre em nós. Irmãos, desculpem. Não admitam quem quer que vocês digam mentira. Mas pastor, o meu líder disse para eu fazer isto. E se o teu líder mandar-te ir para um poço, vais para o poço? Um líder que ensina os outros a mentir não é um líder de Deus. É um mentiroso. Nenhum verdadeiro líder pede àqueles que estão à sua volta para mentir. Sempre lhes vai ensinar a falar apenas a verdade e só a verdade. É por isso que a Bíblia diz para não jurarmos. Porquê? Porque o crente só deve falar a verdade. Há aí gente que diz, eu juro. Não jures, por favor. Entende-me o que eu quero dizer. Palavra de cristão deveria ser suficiente. Palavra de cristão deveria ser suficiente. Quando você me diz a mim como cristão, pastor, é assim, eu acredito. Quando eu deixar de acreditar, a coisa está mal. Então, por favor, não use nunca a mentira. Fale sempre a verdade, mesmo que seja contra si. Porque Deus vai ajudá-lo. Não tenha medo de confessar o seu... Não dê voltas, sabe porquê? Porque a mentira é como uma bola de neve que começa pequenina. Vai rolando, outra mentira para esconder a mentira anterior, mais outra mentira para esconder a outra mentira anterior, e vai crescendo, e o diabo esfregando as mãos, já o tenho nas mãos, e finalmente você é um escravo da mentira, e nós não fomos salvos para ser escravos do medo ou da mentira, nós somos da verdade, nós somos da luz, e essa luz tem que resplandecer diante dos homens, aleluia. Porque Jesus nos ensinou assim, antes resplandeça a vossa luz diante de quem? Diante dos homens. Irmão, não use a mentira como algo que faz parte da sua vida. Nem sequer a mentira deveria ser mencionada no nosso meio, diz a Bíblia. Nem a mentira nunca. Porque entendemos que o homem e a mulher de Deus sempre falam a verdade. Mas é para salvar a minha esposa ou o meu esposo. Não salva nada com a mentira, você, desculpe lá. Mas é para proteger o meu filho. A mentira nunca vai proteger ninguém. O verdadeiro cristão sempre é verdadeiro.
mesmo que fique prejudicado, aparentemente, porque no céu nunca fica prejudicado. No céu você não fica prejudicado. Até sabe porquê? Porque a minha Bíblia diz que os mentirosos... mas já me tem dito, mas pastor, você nunca disciplinou ninguém por mentira. É verdade. Se calhar devia ter disciplinado gente pela mentira. Porque se disciplinam pessoas por outras coisas, os mentirosos também deviam ser disciplinados. Estou de acordo. Só por dizer que se fôssemos a disciplinar por causa da mentira, ai Deus meu, tem misericórdia de mim. Que havia muita gente. A boca está-me a fugir para a verdade. Irmãos, vamos deixar fora qualquer tipo de mentira. Com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com o nosso chefe. Há uma história verdadeira de um chefe que disse ao seu empregado: se vier aqui alguém perguntar por mim, diz que eu não estou. Veio e ele disse: está lá dentro, mas ele disse para eu dizer que não está. Sabe o que é que lhe aconteceu ao homenzinho? Foi despedido para o olho da rua. Mas sabe o que aconteceu na empresa? Este homem era o braço direito e era um homem sério em relação às contas, tudo. Passado uma semana o chefe começou a ver que estava a desaparecer coisas. Foi chamá-lo e pedir-lhe perdão. Afinal, volta para o trabalho que eu preciso mesmo de ti. Porque um homem que não é capaz de mentir nem por causa de mim, sempre vai ser sério. Foi a conclusão que o patrão chegou. E é verdade, não minta, por favor. Você não tem necessidade de mentir, porque aquele que está consigo todos os dias também estará nas situações difíceis. E ele é o teu e o meu advogado que me vai defender por causa da verdade. Mas ele nunca o poderá defender a si por causa da mentira. Ele nunca lhe vai dar o amém por causa da mentira. Mas por causa da verdade, ele vai estar, porque ele tem penhor na sua palavra, ok? Não esqueça isso, por favor. É muito, muito importante. 1 Pedro 2, 9, 10, e este versículo que já foi comentado nesta manhã. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E diz, antes, quando vocês não conheciam Jesus, não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Então, irmãos, esta é a igreja. Geração eleita. Fomos eleitos para ser povo santo. Fomos eleitos para ser igreja. Fomos eleitos para alcançar o céu. Amém? Fomos eleitos. Depois somos nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes. Há outra coisa que a verdadeira igreja, notem bem, a verdadeira igreja não anda a pescar em aquários alheios. A verdadeira igreja não se coloca lá na porta a chamar os daqui para ir para a outra igreja. O amém foi muito fraquinho. A verdadeira igreja ganha almas. A verdadeira igreja vai ao mundo. A verdadeira igreja vai aos lugares não alcançados. A verdadeira igreja faz missões. E hoje há muita gente que se diz igreja e apenas rouba crentes às igrejas evangélicas já existentes. Isso não é ser igreja, desculpem. Deus não me mandou pescar no aquário. Deus mandou-me ir ao mar, pescar ao rio. Pescar nos aquários é a coisa mais fácil. Você só tem que estar ali com uma cana e cada um é cada peixe. Pum, pum, pum. Vai lá para o mar que dá trabalho. E sabe, Portugal ainda tem muitos conselhos não alcançados. Mas sabe qual é a visão de muita gente? É semear igrejas ao lado das outras, que é para poder roubar os crentes uns aos outros. Mas esta igreja está preocupada, olha, com o Alentejo, onde muita gente não quer chegar, com Trás-os-Montes, com a Beira Alta. Esses lugares não alcançados, se vocês forem ver, é onde nós temos igrejas. Porquê? Porque é a nossa vocação a alcançar os perdidos, a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, a alcançar aqueles que nem sequer uma vez ouviram falar do Evangelho. E é prioritário a igreja que verdadeiramente é a igreja. Vai, ide, pregai o Evangelho a toda a criatura, diz a Bíblia. Não é prega o Evangelho aos crentes.
Os crentes já não precisam do Evangelho. Os crentes precisam é de sair e pregar o Evangelho, que é outra coisa. Nós temos que pregar o Evangelho a toda a criatura e fazer discípulos. E a Bíblia diz mais, agora a seguir eu ia ler, eu vou adiantar, ensinando-lhes todas as coisas como eu vos ensinei. Mas há coisas na Bíblia que eu não quero ensinar. Sabem porquê? Porque eu não vivo. É o que acontece em muitos lugares. Ou vocês pensam que o ensino da Bíblia é só love you, amor, só amor. Mas Deus também é justiça. É amor? É, mas também é justiça. E a Bíblia não fala só de amor. A Bíblia fala de obedecer. E há muita gente que quando é amor quer ouvir uma mensagem assim, tu és o maior, tu és grande. Ai, tão bom. Mas quando a Bíblia é assim, olha, se não te arrependes vais para o inferno. Porque tu escolheste ir, não foi porque eu te mando. Porque aquele que crê será salvo. Quem não crê, será... Isso já muitos não gostam. Ai, tens de te arrepender. Eu, pecado. O que é isso? Pecado, todo aquele que não sabe fazer o bem, peca, diz a Bíblia. E Deus veio desfazer os pecados através de Jesus Cristo do mundo. Por isso João Batista diz, falando de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O maior problema do mundo, da sociedade, é o pecado. Essa é a maior enfermidade espiritual de todas as enfermidades. É a que mata mais pessoas. Mas sabe, muita gente não quer ouvir falar disto. Quer é que lhe façam massagens ao cabelo. E massagem ao corpo. Ai, que bem estou. Mas quando toca lá na consciência, lá dentro. Mas olha, é melhor que tu não durmas uma noite aqui na terra, que tu durmas todas as noites no inferno, que não vais dormir de certeza. Então deixem que Deus fale. Por isso a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem para dizer à igreja. E o Espírito Santo ainda hoje está a falar com a igreja. Porquê? Porque ele é enviado por Deus para fazer também esse trabalho. Começa em primeiro lugar por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E depois ajudando o homem a recordar a palavra de Deus, dando dons ao homem, enchendo o homem, aleluia, para que ele possa verdadeiramente ser mais que vencedores. Aleluia. E eu de uma maneira muito rápida. Então a verdadeira igreja move-se no poder do Espírito Santo. Ela depende do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito. Eu quero confessar-vos nesta manhã, eu e nós, todos nós estamos aqui, dependemos do Espírito Santo. E ai de nós. Depois, a verdadeira igreja tem que ser autêntica e genuína. A igreja não é um clube social. A igreja só é igreja quando cumpre os seus propósitos. Amém? Depois também, eu já falei nisto, a verdadeira igreja é humilde. A arrogância, a vaidade, o orgulho não devem ter lugar na igreja. O amor verdadeiro deve fazer parte da igreja. Há pessoas que às vezes dizem assim, é que naquela igreja, alguns, são poucos, não há amor. E eu sempre digo, e você ama? Sabe que o amor é recíproco? A minha Bíblia diz, amai-vos cordialmente o quê? Uns aos outros. Eu não posso exigir dos outros aquilo que eu não faço. O amém foi muito fraquinho. Mulher, se tu não amas o teu marido, não esperes que o teu marido te ama a ti. Marido, se tu não amas a tua mulher, não esperes que o teu marido te ama a ti e vice-versa. É impossível. O amor é mútuo. O amor é entrega. Amém? O amor é entrega. E temos que nos entregar. E Deus entregou o melhor que tinha. Jesus Cristo. Para demonstrar o seu amor por nós. Depois eu também já disse isto, a verdadeira igreja cumpre o ID de Jesus. Ela prega o Evangelho. Na sua essência, na sua pureza. Sem acrescentar, sem tirar. Não queira ser membro de uma igreja que não se preocupa com os perdidos. E que não investe em missões. Uma igreja que não se preocupa com os perdidos e não investe em missões é uma igreja falida. É uma igreja que não tem futuro. É uma igreja que não pode cumprir a vontade de Deus. Por isso, sobre o amor diz, quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor, 1 de João 4:8.
1 João 4,7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, meus amados irmãos, a verdadeira igreja reconhece que os ministérios são dádivas de Deus à igreja. São dádivas de Deus. Os ministérios, irmãos, não é a elite da igreja. Os ministérios são também os servos da igreja. Foram colocados para servir na e a igreja.